Fala Celso 50.11. Estamos, acho que, na metade do caminho, calculo eu. Hoje nós vamos falar sobre o Helena Colodi. Ah, que experiência maravilhosa, com seus altos e baixos, logicamente, né? Então, o Colégio Estadual do Campo Helena Colodi é uma escola que foi criada em 2005. Então, não tinha antes, né? E eu lembro que o professor Edson, na distribuição de aulas, ele era documentador escolar, se não me falha a memória, e ele perguntou quem quer ir para lá, quem quer dar aula lá. Mais uma escola no campo, começar do zero, aquela coisa toda. E eu lembro que eu fui o primeiro a levantar a mão, eu quero ir, né? E daí na sexta-feira, antes de começar as aulas, eu, uma funcionária da cozinha, mas não sei quem, numa Kombi da prefeitura, o Colégio Barão cedeu, emprestou panelas, tampas, um monte de coisa para cozinha. Nós colocamos lá dentro e bora, vamos conhecer aonde que é esse espaço, porque a gente não conhecia, né? Então fomos lá no Colégio Estadual Helena Colodi, lá na linha Vitória. Chegamos lá, gente, as cadeiras e carteiras estavam no saguão, amarradas ainda, não tinha nada no colégio. O primeiro dia de aula na segunda-feira foi lá. Tem um aluno que tem uma filmagem, né? Eu só não consegui copiar essa filmagem ainda, né? A gente reunia os alunos e o nosso batedor de sino eram duas tampas de panela. Dava o horário, o pessoal, Celso, lá e aí eu pelos corredor batendo o sino com duas tampas de panela até o professor Edson conseguir comprar o sino lá e tal. Porque era uma escola que estava começando do zero. De manhã era o estado, à tarde era o município, né? Então tinha essas peculiaridades de uma escola começando do zero, né? O público lá, os alunos eram ótimos, nossa, trabalhar com aqueles alunos, né? Os professores também queriam deixar sua marca, queriam fazer muita coisa boa lá, toda essa situação. Então era muito bom de trabalhar. Lá nós fizemos as primeiras viagens com os alunos para Curitiba, né? Eu lembro que para a gente viajar para Curitiba, né, nós tínhamos que sair 4 horas, mais ou menos, da cidade lá de Cruz Machado, para poder chegar às 8 e pouco em Curitiba e aproveitar o dia passeando lá, né? Então nós saíamos do Helena Colodi às 3 da madrugada. Então tinha aluno que preferia posar no colégio do que não tinha como vir às 3 da madrugada. Então, nós posávamos no colégio de sexta para sábado. Acordávamos às 2, fazíamos um café, tomávamos um café, esperávamos o ônibus vir pegar a gente ali, ficar o dia inteiro passeando em Curitiba, chegava meia-noite no colégio, meia-noite ali de volta, alguns iam para casa, alguns posavam no colégio para domingo ir a pé, ou domingo os pais vinham buscar, né? E alguns, eu entre esses, a gente ficava até segunda-feira posando no colégio, porque era mais prático ficar ali posando no colégio direto. Então foram experiências assim que marcaram todo esse momento, né? O professor Edson Vartin, que foi o diretor nos 3 primeiros anos, com toda assim a sua diplomacia, né? Com toda a sua excelente organização e tal, né? Ele organizou o colégio burocraticamente, estruturalmente, para conseguir aquelas verbas do governo federal. Isso é um processo complicado de se fazer, né? E daí, quando o professor Edson foi sair da direção, o núcleo me indicou como diretor. Então, no meu primeiro ano, eu fui como indicado, não fui eleito no primeiro ano. Eu fui indicado, eu entrei como diretor por uma indicação. E daí, no final do ano, teve eleição de diretores. E teve concorrência. Eu e a professora Edith Majolo, que Deus a tenha, né? Uma professora que fez um trabalho primoroso no municipal, na rede municipal lá em Cruz Machado, fazia um trabalho muito bom no curso de formação de docentes lá no Barão e tal, e ela tinha pego aula, eu não lembro exatamente do que, lá no Helena Colodi, e ela saiu disputando comigo, né? Um dos apoiadores dela, que hoje está num cargo de chefia em outra região, que aquela pessoa foi embora para outra região, na campanha para diretor, ele fez uma coisa que nem aquela colega lá da eleição da PP, né? Foi nas casas de famílias e falou assim: você vai deixar esse viado ser diretor do Helena?
E eu não fui nas casas. Uma que eu não tinha carro. Eu não sei dirigir, não tenho carro, né? E outra, a correria de diretor e professor era tanta que eu não tinha tempo de ir ali e fazer toda essa campanha. Mas tudo bem, chegou o dia da eleição, era uma sexta-feira, se eu não falho a memória, era uma sexta-feira, e claro que eu estava apreensivo. Porque votava alunos com mais de 18 anos, votavam os professores e votavam os pais. A maioria dos professores eu sabia quem ia votar em mim. Mas os pais e os alunos não tinha essa noção. E para minha grande alegria, eu fui eleito com mais de 70% de votos. Então, para mim, foi tapar a boca de algumas pessoas. A minha sexualidade não interfere em nada no meu trabalho. Né? Graças ao bom Deus, não interfere em nada no meu trabalho. E daí, como diretor, né, querendo ampliar, a gente fazia várias coisas. Uma das coisas muito legais era a festa no último dia de aulas, das férias de julho. A gente fazia uma festa. Os alunos doavam azeite, amendoim, pinhão, farinha, doavam um monte depois. E a gente fazia lá bolo, a gente fazia cri-cri, a gente cozinhava pinhão, a gente conseguia brindes na cidade e fazia um monte de brincadeira gratuita para eles, né? Argola, boca do palhaço, jogo da lata. A ideia era que eles naquele dia brincassem. E daí era dado comida para eles, bolo, refrigerante, naquela época ainda podia, a gente dava refrigerante para os alunos, né? Então esse último dia das férias era muito legal. Né? E quando eu fiquei como diretor também, uma coisa que eu fiz era a Semana Cultural. Né? Uma semana de atividades completamente diferenciadas, de um horário completamente diferenciado. Aquele aluno que tem boas notas vai fazer as oficinas. Tinha oficina de dança, oficina de futsal, oficina de química, oficina de passeio, tinha um monte de oficinas, né? Que o pessoal ia lá fazer para os alunos que tinham boas notas. O aluno que não tinha boa nota, que devia trabalhar para o professor, ou que não alcançou uma boa nota, em vez de estar lá nas oficinas, estava como professor em sala de aula recuperando aquela nota. Então a gente viu resultados nisso e foi uma coisa assim, bem bacana mesmo, né? Era muito joia. Outra coisa que eu me lembro era o futsal feminino. Tinha o futsal masculino, mas o futsal feminino, quantas histórias, meu Deus. Elas iam para os jogos escolares em Cruz Machado, né? E lógico, era toda a cidade contra o Helena Collodi. Então, um ginásio municipal, 3/4 do ginásio contra o Helena e 1/4 a favor do Helena, torcendo. E nós berrávamos, nós torcíamos, nós gritávamos tanto. Eu, principalmente, gritava tanto que no outro dia eu ficava sem voz, eu ficava afônico de tanto que eu gritava. E teve uma vez que uma aluna, né, o ginásio inteiro provocando ela. Inteiro provocando ela, sabe? Eu sei que ela fez errado. Na frente de todo mundo eu chamei a atenção dela, mas lá no colégio eu dei os parabéns dela. Ela respondeu assim, ela pegou, tirou a camiseta do uniforme, rosa com preto, pegou aquela camiseta, porque estavam dizendo que o uniforme do colégio era pano de chão. Ela pegou de uma ponta a outra da quadra e foi arrastando pelo chão. E foi arrastando pelo chão. Quando ela chegou bem em frente às adversárias, né, a torcida inimiga, ela pegou e fez bem assim, ó. Nossa Senhora! Aquele ginásio, meu Deus, foi o ó do Borogodó. Né? Mas ela respondeu à altura, não provocou ninguém, não provocou ninguém. Então o time de futsal, aquelas meninas eram guerreiras, hein, gente? Olha, aquelas meninas eram guerreiras. Teve um outro caso também que foi assim, gente... numa terça-feira de manhã, chega lá o senhor lá responsável pela representante da empresa de fumo, e ele fala assim, olha, quinta-feira à tarde eu vou na reunião regional e eu quero trazer uma verba aqui para o colégio para fazer sala. Faça um projeto. Eu e a diretora da escola municipal, naquela época ainda a irmã Serafina, né?
Vamos fazer um projeto, né? A gente se matou escrevendo um projeto. A parte teórica, justificando o porquê, e a parte de quantos tijolo, quanto cimento, quanta areia, quanta cal, quanta fazer o esboço do desenho do projeto. E a gente estava assim, a gente não sabia se pedia demais, correndo no meio de não ganhar porque pediu demais, e não queria pedir de menos também, porque a gente não sabia quanto que ele ia pedir. A gente não tinha essa noção. Então a gente fez ali e tal. No final das contas, ele passou na quinta-feira, a gente entregou o projeto pronto para ele levou e a gente ganhou R$ 150.000. Lógico, a gente esqueceu, por exemplo, a gente fez a parte metálica da janela, a gente esqueceu do vidro. A gente esqueceu de toda a instalação elétrica. Na correria, a gente não tinha noção. E pedir ajuda assim, a gente teve 2 dias para fazer. Mas conseguimos, fizemos. Aí a prefeitura deu uma mão de obra lá para nós e fizeram 4 salas e uma biblioteca bem grande, assim. Foi um projeto bem trabalhoso. E esse Bocó aqui resolveu colocar os sextos anos à tarde. Por diversos motivos, né? Acho que foi uma das piores coisas que eu fiz, foi colocar os sextos anos à tarde. Porque daí aí não tinha, né? Não tinha espaço físico mesmo à tarde. Eles iam usar o quê? O salão da igreja luterana. Quando tinha velório, alguma coisa, eles tinham que achar um outro espaço, né? Eles tinham que andar um pouquinho da escola até o salão da igreja luterana, uma turma e a outra turma. Então, realmente, não tinha espaço físico, né? Mas a partir dali começou a dar tanta discussão, tanta, vamos dizer assim, briga minha com a Secretaria Municipal de Educação, que olha, depois de 2 anos, foi um dos motivos que me fez assim, ó, não quero mais. Porque a gente decidia uma coisa, a gente se reunia com a escola municipal, conversava, decidia, piriri, parará. Eu uso aqui, você usa ali, beleza? Beleza, decidia, né? Eu, a diretora e mais algumas pessoas, né, presentes, a gente, beleza, ok. Virava as costas, eles faziam diferente. E eu passava por ruim. Porque daí eu ia chamar atenção, não, aqui foi decidido que aqui é meu, né? Aí eu passava por ruim, e eu engolindo em seco, engolindo em seco. E todo semestre vinha lá a secretária municipal de educação e a chefia do núcleo, todo semestre. O professor Edson, que era o documentador, o professor José Jaquil, que era o chefe do núcleo, e a professora Salete Tonon, que era a vice-chefe, né? Eles vinham ali. Na última vez eu rodei a baiana, né? Eu sempre engolia quieto aqui. Na última vez eu rodei a baiana e eu joguei na cara. Eu falei, a gente decide isso com gente concordando que vai ser isso. Vira as costas, vocês fazem isso. Que história é essa? Isso aí é o pastor. Só rasguei o verbo. Mas falei tudo que estava entalado também. Aí eu fiquei por ruim, claro, né? Que eu fiquei por ruim, mas tudo bem. Isso faz parte, né? Aquela coisa toda, né? Mas foram escolhas, foram decisões, né? Tinha na cozinha, a cozinha é uma espécie de um L. Um corredorzinho estreito, aqui era um almoxarifado, e daí era a cozinha. E tinha uma geladeira bem do ladinho desse corredorzinho aqui, uma cadeira e a mesa. E a cozinha era meu refúgio. Os funcionários eram os meus refúgios. Né? Eu ia lá, entrava e sentava lá. E não era para ninguém entrar na cozinha. Ninguém. O pessoal chegava na porta lá, o Celso está aí? As cozinheiras, não, porque eu falava para elas falar que não, porque eu não estava ali. Sabe? Então, foram assim, a gente tentou fazer algumas ideias diferentes, contratar funcionário, criar uma biblioteca mais legal, blá, blá, blá. Não deu muito certo, né? Fazer o quê, né? Mas nós tínhamos um grupo de teatro maravilhoso. O professor do teatro, Giovanni Stibor, contratado pela prefeitura, mas os alunos eram nossos. Nossa, grupo maravilhoso de teatro. A gente se apresentou em tanto lugar com aquele teatro. E lá do interior, lá do Helena Colodi, lá da linha Vitória, lá daquele lado. Então, um dos orgulhos do colégio era o grupo de teatro, muito bom, muito bacana. Nós tínhamos, assim, gente, muito bons professores. Muito bons professores. Nossa, muito bons professores mesmo. QPM e PSS. Tínhamos excelentes professores lá. Eu que tentei ser, assim, muito ferro e fogo, muito 8 e 80, e acabei criando inimizade com alguns por causa disso. Ruídos de comunicação. Houve alguns ruídos de comunicação aí no meio desse caminho que minou um pouquinho a nossa
a nossa convivência. E daí também, lógico, vai minar um pouquinho o trabalho. Mas nós tínhamos excelentes professores. Um dos professores que eu gosto de comentar, né, era um jovem professor Lisandro Waltchak, professor de filosofia. No primeiro ano que ele foi pegar aula, a distribuição era lá no Barão do Seu Razul. Tava a diretora Maria Juscelia Sabem Miller do Stanislau, o professor Luiz, a professora Beatriz do Barão, e eu pela Helena. Aí foi lá o Pancho, que a gente falava, né, o professor Lisandro, pegar aula, não tinha mais aula. Eu falei, não, Helena tem 6 aulas, eu quero você lá. E ele foi. Gente, ele dava umas aulas de filosofia para aqueles alunos. Sabe que os alunos ficavam assim, ó, vidrados. Os alunos me contaram que ele começou uma aula do Pica-Pau, aquele desenhinho do Pica-Pau, e foi parar no absolutismo francês. E os alunos entenderam a relação. O único problema que o professor Lisandro era a letra, que no começo era horrível, né? Eu tinha que falar, filho, melhora a letra. Mas como professor, ele era excelente. Então nós tínhamos bons professores. Ao mesmo tempo, eu tinha um ou outro ruim. Teve um colega, ótimo professor, mas por outras situações eu tive que chamar ele na minha sala da direção e a gente tem um tete-a-tete particular mais sério. Tanto que saímos os dois com olhos marejados daquela reunião, porque foi uma reunião difícil, 2 amigos conversando e um chamando a atenção do outro. Foi fácil, né? E teve um outro que eu fiz a vida dele um inferno, e não nego pra ninguém. Pô, ele pedia para as crianças subir no pé de pinheiro para tirar pinhão para dar para ele vender na cidade. Acho que ele não falava para as crianças que era para vender na cidade, ele falava para as crianças que era para ele. Mas ele vendia na cidade. Vocês que eu vou deixar isso? Ah, não deixei, da onde? Para com isso, não vou. Teve inúmeras situações que eu ficava lá no Helena Colodia organizando coisas e eu tinha que voltar para a cidade. Várias vezes eu voltei a pé à noite. Uma vez, uma sexta-feira, eu descendo lá, a primeira descida do Helena, para um caminhão. 4 na cabine. Quer carona, professor? Quer? Entra aí. Eu falei, não, aí tá cheio. Só joguei minha agenda pra eles. E eu subi em cima do caminhão, gente. Era um caminhão carregado de milho. Espigas de milho. Eu só me segurei na grade ali na frente. Bora! Assim! E daí, teve uma situação, a situação do dinheiro, né? Um ponto que eu tenho orgulho de falar. Em 3 anos, uma única vez, e foi a primeira vez, que eu tive que resolver uma pequena situaçãozinha na prestação de contas do dinheiro do Estado, que eu comprei um objeto que não podia comprar. O que tinha que fazer? Devolver o dinheiro, devolvi. Fora isso, todas as outras 6 prestações de contas foram aprovadas sem nenhuma vírgula. Então, o dinheiro do Estado... Opa, é a minha prancheta com essa anotação aqui, gente. Desculpe-se. Né? É que esse assunto ainda me enerva um pouquinho, né? Por causa de uma pessoa. Aquela mesma pessoa que na campanha da PP saiu falando merda por aí. Né? O dinheiro do Estado e do governo federal, sem problema nenhum. Prestação de contas todas ok. Mas tinha lá o dinheiro da festa, da festa não, tinha o dinheiro do Xerox, uma coisinha ou outra. E daí, como eu não tinha carro e às vezes eu precisava voltar com urgência para a cidade, o que eu fazia? Eu pegava o dinheiro do Xerox para pegar um táxi para voltar para a cidade, chamava o táxi para voltar para a cidade. E as pessoas viam eu tirando esse dinheiro. Mas ninguém via eu devolvendo esse dinheiro depois. Ninguém viu isso, eu devolvendo esse dinheiro depois. E no último ano, 2010, em agosto, eu estourei o meu joelho. Tive que fazer uma cirurgia, peguei 3 meses de licença. Então colocaram uma pessoa no meu lugar. Né? E aquela coisa, eu saí assim rápido, não deu para organizar todas as situações da escola. Eu tive que sair rápido para fazer a cirurgia, não deu para organizar. Né? Porque eu não pensava em sair de licença por causa do joelho. E realmente tinha uma conta no mercado da Mille de produtos, vamos dizer assim, que as listas oficiais não permitiam. Nessa compra tinha vinho, que eu dei para os motoristas, porque eu sempre contei com o apoio dos motoristas de ônibus, do transporte escolar lá do Lacrodim. Então eu dei uma garrafa de vinho para todos eles. Tinha presente para os funcionários de escola. 7 de agosto no Paraná é dia de funcionário da escola e eu sempre lembrei. Então eu comprei um presentinho que nas listagens oficiais não pode. Tinha aquela conta.
A pessoa que ficou no meu lugar, com toda a razão, eu não estou tirando a razão desta pessoa, né? Foi no núcleo perguntar, ó, ficou essa conta lá no mercado, como é que a gente vai fazer? O chefe do núcleo me chamou, eu falei, não, peraí, já chegou aí. Peguei, um táxi na época, fui de muleta, subi lá. Chefe do núcleo, vice-chefe, a pessoa que ficou no meu lugar, a professora Regina, né, por 13 meses, e eu. Ela relatou as coisas, eu falei, não, peraí, me dá o telefone. Peguei o telefone do núcleo, coloquei ou o celular, não lembro, coloquei no Viva Voz, liguei pro mercado da Mille, e eu lembro bem essa cena, liguei pro mercado da Mille, pedi para falar com a pessoa responsável, que era o Gerson, hoje ele é funcionário, acho que do Barão, se não me engano, né, que foi meu aluno. E lá naquela época ele trabalhava no financeiro do mercado. Eu pedi para falar com o Gerson, passar pro Gerson. Eu ouvi a voz do telefone ligado, eu falei, Gerson, sabe a conta do Helena Colodilha? Eu sei, professor. Eu falei, passa todo pro meu nome particular. Toda a conta que ficou aí do Helena Colodi passa pro meu nome particular, Celso. Eu vou pagar essa conta. Beleza? Ele, por quê, professor? Eu falei, não, é coisa de escola. Ok, pode ser? Ele, claro, professor, já está no seu nome. Muito obrigado, pronto, desliguei o telefone. E eu olhei assim, mais alguma coisa? E pronto, foi resolvido, sabe? Só que a pessoa que estava na minha frente, que era a vice-chefe do núcleo na época, tinha essa informação e distorceu essa informação na época da campanha, dizendo que eu roubei dinheiro da escola. Ela não sabe a prestação de contas que eu tenho aqui guardado, uma cópia na minha casa, de 15 mil reais que eu tirei do meu bolso e comprei coisas para a escola na época. 5 mil cada ano. É pegar pedaços de uma informação. Isso dá raiva, dá raiva. Mas do Helena Colodi, no geral, gente, eu guardo excelentes recordações. Tanto que eu gosto de voltar quando eu posso lá. As festas do Dia das Mães, né? Daquelas famílias, aquele povo reunido, sabe? Eu lembro os comentários de várias pessoas, porque no dia da formatura em 2010, a última fala da formatura fui eu que fiz como diretor. Né, eu já tinha voltado da licença, né, a última fala quem fez fui eu. E aí que eu comuniquei que eu peguei remoção e vim para a União. Né? Então eu comuniquei a fala das pessoas vindo falar comigo, colegas professores daquela época. Eu sei que eu fui um pouquinho ferro e fogo, mas tem gente que confunde. Tem gente que diz que quando a pessoa tem poder, né, o poder sobe a cabeça. Eu já uso uma frase diferente. Às vezes, quando a pessoa é investida do poder, a responsabilidade bate as costas. E você tem que tomar decisões nem sempre agradáveis. Nem sempre agradáveis. Decisões difíceis. Né? Mas eu guardo um carinho enorme pelo pessoal do Helena Colodi, pelas irmãs ucranianas, pela comunidade luterana, pela comunidade ucraniana, pela comunidade católica, pelos pais, pelos alunos. Agora eu já sou professor aqui no Túlio de alunos, filhos de alunos meus daquela época lá em Cruz Machado. Então, a todo o pessoal do Helena Colodi, né, a toda aquela comunidade maravilhosa, Deus vos abençoe. Muito obrigado por aqueles 6 anos que norteiam muitas decisões ainda na minha vida. Porque eu fui investido de um poder, apesar de tudo, tentei fazer o melhor, vi que nem sempre você acerta quando você quer fazer o melhor, mas eu tive respaldo, eu tive apoio em muitas e muitas e muitas ações. Então, professores daquela época, alunos daquela época, comunidade daquela época, né, professor Edson, que foi deu um respaldo, prefeito Bibi Paza, desculpa, prefeito Bibi Paza daquela época, assim, muito obrigado por tudo. Vocês fazem parte dessa história também. Gratidão. Bardzo dziękuję, bardzo dankjewel.